Olá! Bem, hoje na segunda parte da nossa definição dos termos técnicos relacionados às doenças da coluna vertebral, nós vamos falar sobre a discopatia degenerativa. O que vem a ser a discopatia degenerativa? Termo que você, que tem doença da coluna vertebral, já deve ter observado nos laudos dos seus exames de imagem, dos seus exames de ressonância magnética nuclear. Então, pela etimologia da palavra, já podemos ter uma ideia do que se trata. Disco vem do disco intervertebral, uma estrutura de fibrocartilagem mista, cartilagem fibrosa em torno, no anel, formando o anel fibroso, e uma cartilagem hidratada no centro, formando um núcleo pulposo, núcleo gelatinoso. Então, uma estrutura de amortecimento que impede o contato, o impacto entre a vértebra de cima e a vértebra de baixo. Patia vem de patos, que em grego significa doença. Então, discopatia degenerativa é a doença do disco intervertebral de caráter degenerativo, de origem degenerativa. Não é uma origem traumática, não é uma origem infecciosa, não é uma origem tumoral, por exemplo. A origem é um processo de desgaste contínuo, lento e progressivo do disco intervertebral. E essa discopatia degenerativa, que os radiologistas escrevem no laudo do seu exame de ressonância, ela não significa uma doença, ela é um espectro de doenças. Ela engloba várias modalidades diferentes, vários graus diferentes de doença do disco intervertebral, de intensidade de doença do disco intervertebral. Começando pela primeira fase, que é apenas a desidratação do disco. O disco aparece em determinadas janelas, por assim dizer, da ressonância magnética nuclear preto, um aspecto preto. O disco hidratado ele tem o centro cinza, o núcleo gelatinoso dele é cinza. Se ele aparecer preto e diminuído de tamanho, ocorre a desidratação discal. Ocorreu a desidratação discal. Então, a desidratação discal é o primeiro ponto, é a primeira fase do processo degenerativo do disco intervertebral. E essa fase de desidratação discal pode cursar com sintomas, com dor, a chamada dor discogênica, que é uma dor lombar sem irradiações. É uma dor relacionada à compressão dos nervos, das pequenas ramificações que estão em torno do disco intervertebral do anel fibroso. A segunda fase é o abaulamento discal difuso. Bom, aí o disco já não está só desidratado e nem só diminuído de tamanho. Ele já está abaulado, ele já cresceu. É um abaulamento concêntrico, ultrapassando os limites do corpo vertebral, consequentemente podendo comprimir o canal vertebral ou os orifícios por onde saem os nervos espinhais, podendo causar compressão medular, algum grau de compressão medular, em geral pequeno. O abaulamento discal difuso, em geral, é uma fase inicial, causa uma compressão pequena, ou uma compressão das raízes, causando uma dor radicular. Pode irradiar para o membro superior, se for na coluna cervical, ou para o membro inferior, se for na coluna lombosacra. Depois, a terceira fase, na terceira etapa, nós temos não um abaulamento difuso, mas um abaulamento focal, que é a protrusão discal. A protrusão discal é um abaulamento em um determinado ponto. Significa que naquele ponto o anel fibroso está enfraquecido e já há uma tendência à laceração da parede do anel fibroso, formando uma corcova ali. Pontual, não é um abaulamento difuso, concêntrico, como na fase 2. Nessa fase 3, nós temos um abaulamento localizado. Esse abaulamento localizado não é ainda uma hérnia de disco, porque, por definição, hérnia é a passagem de uma estrutura, de uma víscera, de um órgão pela parede que a contém. E não houve essa passagem ainda. Houve a insinuação dessa passagem. Houve a tentativa de forçar a passagem, abaulando o anel fibroso naquela região. Bem, não é uma hérnia, mas pode se comportar como, desde que haja uma raiz nervosa perto, ou desde que o canal medular seja muito estreito. E aí comprima a medula. Essa protrusão pode comprimir a medula ou comprimir uma raiz. Então, embora tecnicamente a protrusão discal não seja ainda uma hérnia de disco,
ela pode clinicamente se comportar como uma hérnia de disco. A definição vai ser realmente radiológica, ou por imagem, em termos de ressonância. A gente não chama de radiologia, chama de diagnóstico por imagem. Bem, e a outra fase, a quarta fase, seria a extrusão discal. Isso sim é uma hérnia de disco, porque de fato, quando há extrusão discal, ocorre a passagem de grande parte ou de todo o núcleo gelatinoso pela parede fibrosa. E aí isso, nós caracterizamos realmente isso é o que a gente chama de fato de hérnia de disco. Tecnicamente, a extrusão discal é uma hérnia de disco. E no que ocorre essa passagem, podemos ter a compressão e provavelmente teremos a compressão ou medular ou, se for lateral, a compressão de uma das raízes nervosas emergentes naquele nível. E a última fase da discopatia degenerativa é o sequestro herniário. O que é o sequestro herniário? Após a herniação discal, ou seja, após a extrusão discal, nós temos a ocorrência da fragmentação da hérnia de disco. Então esse componente herniário se fragmenta e esse fragmento pode migrar para cima ou migrar para baixo do nível aonde está a hérnia, onde ocorreu a hérnia. Isso tecnicamente torna o tratamento muito mais difícil, muito mais complexo, porque uma coisa é o cirurgião abrir exatamente no ponto onde ele sabe que está a hérnia e remover a hérnia e o problema assim está resolvido, espera-se. Outra coisa é ele retirar a hérnia e ainda tentar buscar onde está o fragmento, em cima ou embaixo. Isso torna a cirurgia tecnicamente mais demorada, mais trabalhosa, tá? Então, essas são as fases da discopatia degenerativa. A desidratação discal, abaulamento discal difuso, protrusão discal, extrusão discal, aí sim, hérnia de disco, e quinto, o sequestro herniário. Tá? Espero que vocês tenham entendido, espero que tenha sido proveitoso para vocês entenderem os exames de imagem de vocês, e até semana que vem, que nós falaremos de uma outra definição, que é a espondilolistese. Tá bom? Obrigado, até a próxima.